as pessoas testassem durante um tempo. E se nada, ele ainda usava esse termo, se nada produzissem além de rabiscos, que parassem. Porque ele chamava-os de médium improdutivo, quer dizer, não está gerando a produção mediúnica que se espera. Então, em tese, pelo relato, não há ostensividade demonstrada. Pode estar havendo uma vontade de querer possuí-la e não uma necessidade de exercê-la. Então, que a gente separe um pouco o desejo da necessidade. Desejo é o que eu quero, necessidade é o que eu preciso. Há médiuns que precisam trabalhar mediunicamente, com a sua ostensividade. Outros desejam, mas não necessariamente precisam. Então, pode estar acontecendo mais uma vontade de querer, de produzir, e não uma necessidade de produzir. E a própria não existência da produção já estaria, em tese, demonstrando isso. Então, nesse caso em especial, pelo relato que está aqui, porque eu não conheço o caso, em tese, não há ostensividade, senão estaria com alguns sinais, em tese, pelo menos até hoje, às 11h40. Só para não desanimar os médiuns não ostensivos, qual seria a melhor postura numa reunião mediúnica desses médiuns? Uma reunião mediúnica que essas pessoas estejam presentes, porque uma reunião mediúnica sem médium ostensivo, ela não será mediúnica, porque não haverá manifestação. Agora, há reuniões que há médiuns não ostensivos que participam junto com os ostensivos. E eles estão ali, como eu disse antes, são chamados de diversos nomes, médium de sustentação, de vibração, mas são pessoas que, não sendo ostensivas, contribuem efetivamente para a reunião, não são assim apenas meros espectadores, são contribuintes diretos da reunião, com as preces, se necessário com a aplicação dos passes, quando necessário, obviamente, estão ali vinculando as comunicações, não para ficar analisando as comunicações, mas para ficar seguindo o fluxo, para dar um influxo de amorosidade que precisa para aquele momento. Então, são pessoas fundamentais no processo, não são coadjuvantes, são atuantes na reunião. Então, essas são as posturas dos não médiuns na reunião mediúnica. Visões através do sonho e mediunidade, e também dormência e queimação nos braços, que se estende até as mãos, são sintomas de psicografia? Interessante isso. Há uma mediunidade que genericamente chamamos onírica, ou seja, acontece nos sonhos. Kardec relata esse fato no Livro dos Médiuns, quando ele trata a história de um garçom, que ele percebia, que ele chamava de mediunidade sonambúlica, e também traz esse mesmo caso para o livro Obras Póstumas, no capítulo que fala causas e naturezas da mediunidade sonambúlica. Então, ele se mostrava a história da pessoa que tinha uma vidência, percebia o interior das pessoas, os órgãos afetados por doença, mas que somente em estado sonambúlico, com a presença de um espírito que ele chamava meu anjo doutor, é que ele diagnosticava. Então ele tinha um fenômeno anímico da percepção vidência e um fenômeno mediúnico quando o espírito se aproximava, mas só em estado sonambúlico. Então há situações que se dá no campo onírico, somente quando se está no aspecto de sono. Então pode sim as percepções oníricas enquadrarem-se no campo da mediunidade, pode. A questão da somatização, ou seja, pessoas, como exemplo dado, sentem formigamentos, etc. Obviamente, nós temos que perpassar pelas causas físicas. Pode ser um problema simples ou um problema complexo do campo da saúde. Desde problema circulatório a cardíaco, pode acontecer, pode ter tudo. Então, nós temos que ter o senso crítico de olhar as causas materiais, que podem explicar facilmente isso. Mas pode acontecer de serem também elementos espirituais, no exemplo aqui sugerido pela pessoa, voltados para a psicografia. Eliseu Rigonati, no livro Mediunidade Sem Lágrimas, ele fala de algumas somatizações. E o interessante é que as somatizações, aparentemente, são mutuamente excludentes. Porque ele diz, algumas vezes a pessoa sente calor por aproximação, como sendo um sinal mediúnico.
Outras vezes, outra pessoa sente frio por aproximação. Ou seja, um e outro completamente opostos. Então, a somatização ela pode ser de variada forma, que pode guardar relação com o elemento mediúnico, ou seja, com a faculdade mediúnica, e pode guardar relação com questões puramente orgânicas que precisam ser olhadas. Ok? Quais seriam os prejuízos do desenvolvimento mediúnico prematuro, sem estudos? Como qualquer atitude que a gente toma de forma impensada. Em tese, as consequências não são boas. Atitudes boas geram consequências boas. Atitudes equilibradas, consequências equilibradas. Atitudes levianas, impensadas, consequências também da mesma forma, não agradáveis. Então, espera-se que não haja nada precoce, nada forçado, que perpasse por um processo de educação mediúnica. Não nenhuma crítica ao termo desenvolvimento, pelo contrário, isso é aplicável, mas o processo de desenvolvimento mediúnico ele se dá pela própria mediunidade, ela já está tão desenvolvida que está desequilibrada. O processo mais interessante, didaticamente, é o termo educação. Não estou dizendo que está errado dizer desenvolvimento, não é isso não. Apenas tentando trazer para um aspecto, digamos, semântico um pouco diferenciado. A educação mediúnica, cujo desenvolvimento é parte da educação mediúnica. E quando assim se faz, não há nada precoce. Há, pelo contrário, no tempo certo. As coisas feitas de forma certa no tempo errado tendem a dar errado. As coisas feitas de forma errada no tempo certo tendem a dar errado. Somente as coisas certas no tempo certo é que tendem a dar certo. Como vemos no Eclesiastes, livro lá do Velho Testamento, no capítulo 3º, que diz que todas as coisas têm o seu tempo e para cada ocupação chega a sua hora. Então que avaliemos bem se é hora ou não do desenvolvimento através do processo educativo. Conforme as afirmativas de Kardec, são chamados médiuns aqueles que ostensivamente a mediunidade se manifesta. Poderia então afirmar, caso eu seja médium não ostensivo, que os obsessores terem dificuldade de me obsediarem e o meu mentor de me orientar? Legal, boa ideia. No capítulo 23 do Livro dos Médiuns, Kardec fala da obsessão. E ele chama para um aspecto dizendo, dentre os escolhos do exercício prático do espiritismo, há que se colocar a obsessão, como um dos seus derivativos. Veja, exercício prático do espiritismo, exercício mediúnico. O escolho, quer dizer, o detrito, a obsessão. Não estou sendo reducionista, apenas didaticamente estou trazendo para duas causas para a obsessão. Só didaticamente, não veja nisso um reducionismo não, porque várias outras existem. Mas há obsessão quando há a sensibilidade para a percepção e quando há débito. Porque se eu não tenho débito para com ninguém, ninguém está me olhando atravessadamente. Mas tendo débito, em tese, há o processo de vinculação. E a percepção, obviamente, dar-se-á mais fortemente para aquele que possui a ostensividade. Então, por isso, Kardec qualificou a obsessão como um detrito do processo mediúnico, porque um elemento vai estar presente, a sensibilidade para perceber. Mas o segundo elemento, que não está em ordem de importância em segundo lugar, apenas de colocação, o segundo elemento ele é fundamental, que é a minha condição existencial, se sou ou não merecedor ou devedor. E isso é que é a chave do processo obsessivo. Então não quer dizer que o fato de não ser ostensivo, eu não seja afetado pelo processo obsessivo, serei sim. Desculpa a comparação assim, aparentemente pueril, mas é como se fosse o seguinte, cai uma agulha aqui no chão, as pessoas veem, mas não ouvem caindo. Alguém que tiver uma acuidade muito clara, muito grande, auditiva, vai ouvir essa agulha caindo. O médio ostensivo, a agulha caindo é como se fosse uma explosão, se fosse uma agulha mediúnica. Explode, ele ouve tudo. O não ostensivo apenas ficou sabendo que caiu uma agulha, mas ele vai ser afetado se essa agulha cair nele, porque vai machucá-lo. Mesmo que ele não ouça o som da agulha, mas a dor da agulha ele vai sentir.
Quem bebe e fuma pode ser um bom médium? Meu Deus. Sem o purismo e o puritanismo. Essa questão é muito delicada pelo seguinte, depende da ótica. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Posso rezar, posso fumar enquanto rezo? Acho que não tem nada a ver reza com fumo. Mas posso rezar enquanto fumo? Deve, que aí você para de fumar. Perceberam? É uma questão de ponto de vista. Rezar quando se fuma não deve, fumar quando se reza... Aliás, fumar quando se reza não deve, rezar quando se fuma deve. Está fazendo a mesma coisa. Só que a ótica está diferenciada. Se no vício eu trago algo bom, eu posso sair dele. Se no algo bom eu jogo o vício, pode não dar certo. Então depende da ótica. A questão não é o fumante ou o que bebe. Pode exercer a mediunidade. A pergunta seria, em exercendo a sua mediunidade, participando do estudo, você não consegue elementos para vencer os seus vícios? É só procurar, e ele vai conseguir. Então, o exercício pressupõe a preparação pressupõe o fortalecimento pressupõe a condição de vencer os vícios. Então, não é simplesmente expurgando que vai se resolver isso. Há pessoas que não veem espíritos e não ouvem vozes, e se dizem não ser médiuns ostensivos. Que outras características pode ter os médiuns ostensivos, a não ser ver e ouvir espíritos? Kardec, no Livro dos Médiuns, ele chama essa categoria de médiuns sensitivos. Todo médium ostensivo é sensitivo, mas nem todo sensitivo é ostensivo. Alguns apenas percebem. Acham que tem um trem, mas não passam disso. São sensitivos. O ostensivo vai além da sensibilidade. Ele produz o efeito. Então são médiuns sensitivos. Por uma inspiração agem. Algumas vezes num fenômeno pessoal próprio, que é anímico, a intuição. Então são sensitivos. E na definição de Kardec, do capítulo 14 do Livro dos Médiuns, ele faz essa observação, deixando esse entendimento para nós. Ele primeiro descreve os médiuns como generalidade e depois descreve os médiuns com especificidade. Todo aquele que sente em grau qualquer a presença ou a influência de um espírito é por conseguinte médium. Veja, generalidade. Então o sensitivo é um médium. Depois ele coloca a conjunção adversativa. Porém, tal designação não se aplica senão àqueles cuja percepção se dá de forma patente, comprovada, ostensiva. Então ele já traz agora um aspecto reducionista, chamando de médium somente aqueles que produzem os efeitos. Então eu sinto a presença, genericamente sou médium. Produzo os efeitos dessa sensação pela psicografia, psicofonia ou qualquer outro nível, outro meio. Então sou o médium ostensivo. E ele optou em chamar de médium somente esses. Mas abriu esse espaço no capítulo seguinte, no 15, quando ele fala dos tipos da mediunidade, ele então fala da mediunidade sensitiva. Então cai na generalidade novamente, porque tem aqueles que nem sensitivos são e os sensitivos. Se comparados aos não sensitivos, são médiuns. Se comparados aos ostensivos, não são. Então depende do ponto de comparação. Mas a sensibilidade, sim, é um aspecto mediúnico. Por isso Kardec os chamou de médiuns sensitivos. A transcomunicação instrumental dispensa o médium? Olha, a princípio, valendo-nos da observação que Kardec faz no Livro dos Médiuns, quando ele trata da mediunidade de efeitos físicos, ele diz que há necessidade da presença de um médium, não estabelece em que distância, para um fenômeno que posteriormente deram o nome de ectoplasmia. Então, em tese, valendo-me disso, há uma necessidade, porque é um fenômeno de efeito físico, a presença de um médium. Não conheço profundamente os estudos da área da transcomunicação, sei que Sônia Arnaldi faz esse trabalho